Não comecei. Está bom. Prezados irmãos de Ideal Espírita, boa noite. Meu nome é Guilherme, eu sou palestrante da noite de hoje, dentro do projeto Vida Consciente, um projeto elaborado pela Casa, como complemento aos atendimentos espirituais, de captação psíquica, principalmente. Então, muitos que estão aqui vieram até a Casa procurando esclarecimentos, tentando entender o que está acontecendo consigo, por que algumas coisas estão determinadas, algumas coisas estão estranhas, ou para melhor se entender aquilo que está acontecendo na sua vida, na sua casa mental, alguns até na sua casa física também, dos seus relacionamentos com os parentes. Então, a gente busca referências em muitos lugares, né? A casa espírita geralmente talvez é um dos últimos pontos, né? Onde a gente já procurou em vários lugares e vem buscar aqui algum consolo. Então, antes de a gente entrar na palestra propriamente dita, a gente sempre faz uma oração, né? Vamos fazer uma oração, elevar nosso pensamento a Deus, lembrar do nosso mestre, irmão, amigo Jesus, que tantos ensinamentos nos passou e a gente não aprendeu ainda, que Ele possa iluminar o nosso caminho hoje e sempre, para que a gente possa largar aquilo que não nos serve mais, começar a colocar posturas mais adequadas na nossa vida, hábitos, pensamentos, condutas, para que a gente seja mais feliz, com uma vida mais tranquila, abençoar nós, a nossa família, esta instituição espírita e todas as demais que se dedicam à divulgação da palavra cristã, que trabalham para o bem, que assim seja. Como eu ia comentando, a casa, ela dispõe de tratamentos, e muitos de vocês vieram buscando isso, né? E é preciso também esclarecer que o tratamento em si, ele é uma parte do que a gente tem que fazer para melhorar. Por quê? Porque vida consciente, o nome é autoexplicativo, é vida consciente, não é um tratamento consciente. A gente tem que fazer da nossa vida um ato de consciência, de pensar daquilo que está nos acontecendo, do que nos está... Pronto. Aquilo que está nos fazendo mal, e colocar condutas melhores, né? Então, o que significa vida consciente? Ora, vida não é só encarnado, é encarnado e desencarnado. Então, esse processo de pensar sobre a vida, ele não termina aqui, nessa encarnação, ele vai continuar depois e assim vai ser sempre, né? Então, a vida consciente e o ato de se conhecer e tentar se melhorar, ele é o principal instrumento e mais poderoso que a gente pode ter para a gente evoluir. Muitas vezes a gente vai no tratamento e espera o seguinte, eu vou lá no tratamento, vou lá e alguém vai resolver para mim. Isso até pode acontecer, mas Deus fez a coisa de forma tão maravilhosa que se isso resolvesse assim num passe de mágica e você não tomasse consciência e mudasse os teus hábitos, você poderia até na sessão mediúnica, alguém ia tirar disso de você, mas depois... no decorrer da sua vida, você ia talvez praticar aquela conduta errada de novo e ia voltar aqui com o mesmo problema. Então eu vou dar só um exemplo bem esdrúxulo, diga-se de passagem. Você vai no médico com dor de estômago. Ele pergunta para você, o que você come? Eu como costela, bolo, macarrão, pizza, ou seja, tudo errado. Condimentos, ketchup, maionese, etc. Então tá bom, o senhor para de comer assim, toma esse remédio aqui e volta daqui a um mês. Aí você volta lá depois de um mês, como é que você está? Continua mal. Você tomou um remédio? Mais ou menos. O que você anda comendo? Bolo, pizza, costela, fritura, pastel. Aí não adianta. Então, o processo de se autoconhecer e de começar a eliminar aquelas condutas que não são de acordo com as leis divinas, que a gente vai passar aqui, é o processo mais eficaz para a gente liberar as nossas dores, as nossas mágoas,
se harmonizar com aqueles que estão ao nosso redor e aí sim ter uma vida mais tranquila, mais próspera, enfim. Então a vida, ela é consciente, ela dentro e fora da carne. Hoje nós estamos aqui, mas uma hora vai acontecer, todos nós vamos passar, e mesmo fora da carne, a gente vai ter que ter essa vida consciente também. Então, o que eu queria comentar, que é bom sempre se situar, né? Onde é que nós estamos agora? Claro, a gente está aqui no CEPA, mas nós estamos no planeta Terra, que é um planeta de mundo de provas e expiações. O hospital, escola. Existem mundos mais evoluídos e mundos mais inferiores. Então, por que é hospital e por que é escola? Aqui a gente vem tratar as nossas doenças físicas, que é o reflexo daquilo que está no nosso corpo astral. A gente vem tratar as nossas doenças morais, o materialismo, as angústias. Alguns vêm tratar síndromes, autismo, esquizofrenia, coisas mais graves. Outros vêm tratar coisas menos graves, de acordo com aquilo que cada um cultivou. E a gente está na escola, né? E para aprender e evoluir. Aprender o quê? A se conformar, a entrar de acordo com as leis divinas e evoluir os nossos sentimentos, aprimorar os nossos sentimentos, que eu digo, amadurecê-los, né? E aqui tem vários tipos de aluno, né? Então, na Terra, tem vários tipos de pessoas com faixas vibratórias diferentes, o que não acontece no astral. Aqui tem criminoso, aqui tem gente boa, digo gente boa não, né? Pessoas mais evoluídas, menos evoluídas, tipo na escola. Tem um aluno que vai pular o muro, que vai querer fugir, talvez daria para comparar com o suicida. Tem o preguiçoso, aquele que não quer fazer nada. Tem o revoltado. Tem aquele estudioso, que às vezes são as pessoas mais evoluídas. Tem aquele que fica ali mais ou menos. Então, vai ter todo tipo de aluno. E a gente vai se relacionando com essas pessoas e a gente vai aprendendo um com o outro. Os mais evoluídos, pelo exemplo, vão passando esses exemplos para os mais atrasados. Os mais atrasados também vão passando exemplos ruins. E cada um escolhe as atitudes que vai executar durante a vida, né? Por isso que é o processo de autoconhecimento. Quais são as escolhas que eu vou ter na minha vida? Cada um vai escolher. E a gente aqui recebe muitas coisas, é o nosso material escolar. A gente recebe recursos, a gente recebe poder de mando, aqueles que exercem cargos públicos, a gente recebe a nossa família, a gente recebe a inteligência. Uns vão receber menos recursos, não importa. E isso vai se alternar ao longo do tempo. Alguns dizem que porque o mundo é injusto. Alguns, falando só do aspecto material. Hoje, uns recebem muitos recursos. Depois, vai alternar, ele vai passar por aquela experiência de ter muito recurso e ele vai experimentar para ver como é que ele vai se sair ao ter muito recurso na mão. Ao passo que pode ser que na encarnação posterior ele receba pouco recurso, para ver como é que ele se sai, para ver se ele enfrenta aquilo com paciência, com resignação, para ver se ele não começa a roubar dos outros. Então, tudo aquilo que a gente recebe é nos dado para a gente evoluir. E, não obstante, o que seja, pouco importa. E só para terminar, tudo aquilo que a gente recebe e experimenta vai formar o nosso patrimônio, as nossas experiências e aquilo que a gente vão ser as nossas referências, né? Então, para a gente ter uma vida mais tranquila, mais próspera, não no sentido material, mas próspera no sentido de evoluir mesmo, mais tranquila com as nossas pessoas que estão ao nosso redor, dentro de nós também, a gente tem algumas regras que a gente tem que conhecer. E elas se aplicam a todos, não só aos espíritos, a todas as pessoas que reencarnaram na Terra. E aqueles que estão fora do corpo também. São a lei de causa e efeito, que a gente vai ver mais para frente, a gente vai receber aquilo que a gente entregar. A lei do psiquismo,
nada se apaga, tudo fica gravado no nosso consciente, as ações boas, as ações ruins, tudo aquilo fica gravado energeticamente em nós. A lei da sintonia vibratória, eu vou estar na faixa, vibração, né, boa ou ruim daqueles que... Eu vou vibrar de acordo com a minha sintonia vibratória, do bem ou ruim que eu fizer. E o que eu estava comentando, a diferença da Terra no astral é que aqui a gente consegue conviver com pessoas de faixa vibratória diferente. No astral, não. Se eu for ruim, eu vou para o umbral, eu vou para uma zona inferior. Eu não consigo simplesmente ir para como no clássico filme de André Luiz, Nosso Lar, eu vou ir para Nosso Lar. Nem André Luiz conseguiu. Quando ele desencarnou num estágio muito ruim. E ele foi estagiar nas zonas inferiores. Então ele não podia sair andando e ir lá na porta do Nosso Lar e entrar assim, estou aqui, eu quero, né? Quero entrar. Não funciona assim. Aqui na Terra, se você sair daqui e for para um lugar ali, alguém te deixar entrar, você consegue. Lá não. Essa é uma diferença básica. Então, a nossa sorte que a gente vai plantar, para onde a gente for depois, vai ser baseada naquilo, no nosso padrão vibratório. E não existe enganação. Ou é ou não é. Aqui na Terra a gente consegue falsear, você consegue se passar por bom, você consegue se passar por uma pessoa honesta, por justa, mas quando passa, não tem jeito. E a partir do momento que a gente consegue entender essas leis, a gente consegue fazer a nossa mudança de conduta, e aí sim a gente começa a alterar o nosso padrão. A gente começa a perceber os nossos hábitos, vícios, culpas, medos, condicionamentos, crenças, preconceitos, automatismos, convivências, entre aspas, verdades. E a gente começa a escolher coisas melhores para botar no lugar disso aqui. Mas para que eu bote alguma coisa melhor nos meus hábitos ruins, eu tenho que primeiro saber que isso existe. Eu tenho que aceitar que isso existe. E aí eu tenho que me esforçar para botar condutas melhores, porque aquilo que a gente faz vira um hábito. E esse hábito, a gente vai levar depois que a gente desencarnar. Porque ninguém, eu vou, bom ou mal, mais hora, menos hora, eu vou desencarnar. Eu vou sair da carne, vou deixar meu corpo aqui, eu vou levar as minhas mágoas, a raiva, as minhas preocupações, talvez. Vou levar exatamente igual. Eu não vou, vou largar o corpo, vou esquecer tudo aqui e começou outra. Não funciona assim. E aí nós temos as influências ocultas do nosso psiquismo, que eu vou tratar um pouco mais para frente, tá? Que é o que a gente trata aqui no CEPA. Como eu havia falado antes, tem a lei de causa e efeito, a lei do psiquismo, tudo fica gravado, nada se apaga, a gente não consegue fazer nada escondido. Se desse, tem muita gente que desse para fazer mal para alguém escondido, ninguém ficar sabendo até faria. Mas isso não vai esconder de você mesmo. E a lei de sabedoria divina, a lei de harmonia geral, ela vai dizer para você que você mesmo tem que harmonizar aquilo que você desarmonizou. Não dá para entregar para o outro, não dá para terceirizar. É uma questão de responsabilidade pessoal. Eu vou ter que harmonizar aquilo que eu desarmonizei. Por isso que eu havia comentado que não é simplesmente chegar aqui na sessão de captação psíquica, que vai ajudar, é claro, e terceirizar. Não, resolve aí para mim. Não é assim que funciona. Então, eu sou responsável por aquilo que eu desarmonizei. Orai e vigiai. Perdoai 70 vezes 7 vezes, pagar o mal com o bem, amar os nossos inimigos. Se alguém te bater numa face, apresente-lhe a outra. Não é para virar a cara, é porque se alguém te dá o mal, apresente-lhe o bem. Não é ser saco de pancada, não é isso. Não julgueis, como há umas 2 semanas atrás, nosso colega Jean fazia uma palestra justamente sobre isso, sobre o juiz que existe dentro de nós, que a gente julga muitos outros. Mas quando a gente faz uma coisa errada, diz, não. Eu preciso de perdão. Eu mereço indulgência. Agora, se o outro fizer alguma coisa, lasca-lhe pancada. Então a gente tem essa dualidade, né, que é muito, muito característica nossa. Amar o próximo como a si mesmo.
e quando a gente entende isso, a gente para de fazer o mal com o próximo e passa a entender mais, ter mais paciência. Então, às vezes o não entendimento da lei de causa e efeito é também porque a gente não entende como é que é a nossa situação antes de reencarnar. Vamos lá, vamos supor assim, antes de eu encarnar, lógico que eu não lembro como é que aconteceu lá, mas eu tive um outro corpo, tive um outro nome, tive uma outra esposa, tive outros filhos, tudo certo. Desencarnei, para onde é que eu fui? Não lembro. Mas se eu tive uma vida não regrada, eu não consegui, pela lei de sintonia, ir para um lugar bom. Eu tive que estagiar num lugar inferior até eu expurgar aquela energia ruim e ter condições vibratórias de ir para um lugar melhor. Como é que se expurga? Via arrependimento. Quando você se arrepende, você está fazendo um exame de consciência daquilo que você fez. Você começa a mudar seu padrão vibratório e você consegue ir para outro lugar. Então, o que a gente faz no plano espiritual antes de reencarnar? É muito variado. Existe a colônia lá, nosso lar, existem colônias de acordo com o que cada um vai escolher, por vibração e sintonia. Existem cidades do astral inferior. Tem aqueles que vão procurar estudar, se desenvolver, mas tem aqueles que não querem reencarnar, e o que é muito comum. Então, não reencarnar é também contrário a uma lei divina. Então, é dada a chance, está lá no astral inferior, eu não quero reencarnar, e fica retardando. Para aqueles que pretendem reencarnar, ele tem a possibilidade de traçar as metas, né? De o que ele vai exercitar na próxima reencarnação, ele vai fazer um exame mental, ele vai fixar lá e é dada uma nova oportunidade. Às vezes, para aquele que não quer reencarnar, ele vai ter que reencarnar compulsoriamente. Aí o que é compulsoriamente, que eu digo? Obrigatoriamente. Aí, obviamente, ele não vai escolher. Aí a providência divina, ou aquelas entidades que trabalharem no plano reencarnatório dele, vão escolher para ele aquilo que é melhor para ele trabalhar naquele momento. Certo? Então, narram os livros que, às vezes, antes de reencarnar, a gente olha a nossa situação e a gente traça lá a meta, é dada a oportunidade, onde tem aquelas pessoas que a gente vai reencarnar, às vezes a gente tem que devolver o bem para elas, a gente tem dívidas kármicas com elas, então é dada uma oportunidade. Vou citar, talvez, exemplo como eu, não que eu saiba, né? Mas foi dada a oportunidade, meu pai e minha mãe se casaram, foram criadas as condições. Ou eles têm dívidas comigo, provavelmente as duas coisas, eu para eles comigo, beleza, vai lá e reencarna lá. Antes da reencarnação, pode acontecer uma aproximação com os pais, isso é narrado em livros, inclusive no livro Transição Planetária, em que entidades iam reencarnar e era dada uma oportunidade prévia de reaproximação com aqueles filhos que iriam reencarnar aquela família. É muito bonito, por sinal, e ali eram criados os laços energéticos novos, eram criadas todas as emoções de família, e ali começava a família. Acontecia a concepção, e aí começa o show. A gente começa a absorver a sintonia do pai, a sintonia da mãe, as vibrações do meio que a gente está, e a gente começa logo ali a formar a nossa personalidade. E a gente traz do conjunto das nossas encarnações as virtudes, as qualidades, os defeitos, as dificuldades, as mágoas e tudo mais que tiver lá. Por isso que a gente diz assim, que eu provavelmente não sou muito diferente da minha última reencarnação. Porque é impossível mudar num passe de mágica. Porque a vida não é uma encarnação, outra. Ela é uma continuidade. Então, eu não tenho como ser muito diferente da última reencarnação, porque provavelmente eu vou trazer os mesmos defeitos, se eu não conseguir trabalhar eles, eu vou trazer as qualidades, e eu vou desenvolvendo pouquinho a pouquinho. Então, não é um salto de uma encarnação para outra, é uma construção pequenininha. E nessa construção que eu falava ali de mágoa, raiva, a gente vai ter o nosso psiquismo. A gente começa a absorver
a vibração dos nossos pais, do meio, e a gente tem a nossa casa mental que pode estar cheio de coisas ali que são anteriores. Aqui é um esboço, né? E só para exemplificar, tem determinadas encarnações que a gente trabalhou muito materialismo, então eu posso trazer essas tendências. A gente talvez cultivou o sensualismo, então eu posso cultivar essas tendências. Talvez eu tenha sido uma freira, e aí eu posso ter a tendência de, às vezes, dependendo da pessoa, de não gostar de outras religiões. Então, cada um vai ter alguma coisa ali dentro que vai influenciar agora. Porque esse é o teu patrimônio. É isso que você trabalhou. É isso que você cultivou. E é isso que você vai ter que trabalhar agora. Por isso que você tem que conhecer sua casa mental para ver o que mais está pegando para você e você eliminando. Depurando. Harmonizando dentro de si e dentro do outro. Isso não tem centro espírita, não tem religião, não tem santo que faça por você. Por isso que o autoconhecimento, dizia eu, que é uma das ferramentas mais poderosas que você tem para evoluir. Só que isso é responsabilidade de cada um. Ir mais rápido ou mais devagar é uma responsabilidade de cada um. Eu trouxe um exemplo só para esboçar como é que pode acontecer, e a gente vai pegando aqui lei a lei. Então eu trouxe 2 personagens aqui, fictícios, que eu chamei de Joana e o Jorginho. Nessa encarnação aqui, eles se encontraram. Pode ser qualquer coisa. Amigo, colega de trabalho, vizinho, marido e mulher, irmão, pode ser ilustres desconhecidos que se encontram alguma vez. Mas quando a gente tem um problema kármico com alguém, a vida vai se encarregar de nos aproximar com ela, mais cedo ou mais tarde. Então, quem era Joana? Suponhamos que era, sei lá, uma colega de trabalho do Jorginho. Tudo certo. E Jorginho começou a ficar com raiva de Joana. E resolveu fazer uma ação contra Joana. Resolveu prejudicá-la no trabalho, vamos supor assim. Jorginho, então, foi injusto com Joana. Mas ele tomou essa opção, vejam. Ele tomou uma opção, ele fez uma opção. Livre-arbítrio. Ele precisava fazer naquele momento? Não, digamos que não. Então ele cometeu uma injustiça contra Joana. Mal ele sabia que ele ia arrumar problema. Foi uma ação grave, Joana, vamos dizer assim, foi demitida, perdeu o emprego, passou necessidade. Jorginho, depois, reencarnou num novo corpo. Como essa ação foi contra a lei divina, de amar o próximo, de perdoar, de amar os inimigos, Jorginho começou a passar a carregar a energia de atração correspondente ao ato ruim. Supor que ele fez uma fraude aqui contra a Joana. Ele passou a carregar essa energia. E ele vai atrair pessoas com a mesma vibração. Mas Joana, ela já carregava em si uma energia kármica de fraude de dívida passada, onde ela fraudou outras pessoas e tem propensão a ser vítima da mesma situação que foi algoz. Então, nada aconteceu de graça aqui. Joana já guardava uma propensão a isso dentro dela. E veio lá a vida, colocou Jorginho na vida dela, para que cada um despertasse. E cada um pode arrumar um problema ou uma solução. Vamos falar de Jorginho, como é que isso sucedeu. Jorginho, então, aquela encarnação lá terminou, se encerrou, ele reencarnou, vocês vejam que aqui a figura está com um novo corpo. Agora ele tem essa vibração ruim, energética, e ele vai começar a atrair pessoas para perto dele com o mesmo tipo vibratório. Tá?
Por quê? Porque Deus é ruim? Não. É porque um necessitado encontra o outro. Esses têm que ter a oportunidade de encontrar com alguém no mesmo padrão vibratório para daí ter a possibilidade e o livre-arbítrio de dizer não, eu não vou mais fazer a coisa do mesmo jeito, porque eu acho que isso não funciona mais. Então o Superman aqui encontrou Jorginho não por um acaso. E Jorginho não encontrou esse carinha aqui não por acaso. A providência divina fez um topar na vida do outro. E agora cada um vai optar. Então, o Jorginho aqui, como ele fraudou alguém, ele vai ter propensão a topar na vida dele com pessoas desse calibre. Mas não é que ele só encontra pessoas desse tipo. Ele encontra todo mundo, encontra você, fulano, beltrano, porque a vida é muito dinâmica. Mas ele tem essa tendência. Aí vai encontrar e cada um vai escolher o que vai fazer dentro do livre-arbítrio. Então essa é a lei de causa e efeito. Eu vou ter a propensão de atrair aquilo. Claro que essa pessoa aqui, em contato, como eu falei, ela pode decidir, não faço